Seguindo na pegada dos resultados do segundo trimestre de 2020, hoje eu quero trazer os principais pontos dos resultados de Via Varejo para esse segundo tri. Muitas pessoas estavam descrentes com o resultado que poderia vir por conta de toda essa pandemia que a gente está vivendo, mas eu confesso que quando eu dei uma olhada, eu achei que foi até ok. Eu acho que ela entregou, inclusive, resultados acima do que o mercado estava esperando, né? Se não fosse aquela divulgação de alguns dados no Twitter, que foi sem querer, né? De qualquer maneira, gente, tivemos resultados positivos, temos um lucro com não recorrentes e temos um prejuízo, então, sem os recorrentes, e tudo isso eu quero explicar durante o vídeo de hoje. De qualquer maneira, eu sei que vocês têm pedido várias outras ações e eu não consigo dar conta de todos os resultados que saem, então o pessoal da Levante disponibilizou um material pra gente, onde eles falam sobre, sim, que a Santos Brasil, o resultado dos bancos, tudo isso, os principais resultados das principais empresas que a galera geralmente mais pede, vai estar tudo num relatório compilado aqui embaixo na descrição para vocês. Então dêem uma olhadinha, porque às vezes algumas empresas que vocês têm na carteira estão aqui e vocês já conseguem saber tudo sobre o segundo tri de 2020, beleza? Bom, gente, falando sobre a Via Varejo, né, o segundo tri, muitos estavam preocupados, como eu falei para vocês, por conta da pandemia, porque nós tivemos várias lojas fechadas. Quando a gente fala da Via Varejo, hoje ela tem aí em torno de 1.073 pontos físicos e muitos deles foram fechados temporariamente. Porém, uma coisa que nós vimos com base nos resultados foi que ela cresceu de uma maneira muito positiva no online. Por quê? O GMV dela, né? Então, o quanto ela conseguiu vender nesse segundo trimestre de 2020 foi algo em torno de 7,4 bilhões de reais, sendo que desse valor, 70% foram feitos através do e-commerce, através do mercado online, sendo que a representatividade do e-commerce lá em 2019, nesse mesmo período, era de apenas 18,5%. Ou seja, vemos sim alguns dados bem positivos, principalmente para esse mercado online, que é algo que ela realmente estava focada em melhorar e eu acho que ela tem conseguido. É claro, gente, que a gente ainda tem uma disparidade muito grande quanto à concorrência, então boa parte da concorrência ainda está muito na frente dela, mas ela tem feito aí o seu dever de casa aos poucos e tem mostrado sim algumas melhoras. Não somente nessa questão do online, mas até mesmo nessa questão da gestão de crise, né, em meio a essa pandemia, porque essas vendas online compensaram em 100% as perdas das vendas nas lojas físicas, né? Quando a gente fala das marcas que a Via Varejo trabalha, então é óbvio que a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a Casas Bahia, mas nós não podemos esquecer então do próprio Extra e do Ponto Frio, além de, claro, outras marcas que ela tem, como o Bank, que a gente vai falar sobre a carteira digital, sobre o banco digital, a Bartira e também a Zaplog. Porque uma coisa que a Via Varejo está realmente tentando trabalhar e melhorar isso, e aí eu vou contar o relato para vocês porque eu consegui testar isso nessas últimas semanas, nesse último mês, é justamente essa questão da tecnologia, porque, cara, por muito tempo você entrava lá no Reclame Aqui e ela era a top de todas essas empresas do varejo de reclamação, de entrega que não foi feita, de entrega que atrasou, enfim, tinha muita reclamação. Hoje ela já não é mais a líder de tudo isso, então ela tem tentado melhorar nesse sentido. E aí, gente, eu acabei nessas últimas semanas tendo que comprar um celular novo, porque para variar, eu sou a rainha em quebrar celular, então eu comprei um celular novo. O preço mais barato que eu acabei achando foi justamente na Casas Bahia. E aí, o que eu fiz? Testei aquela tecnologia lá deles, tecnologia vírgula, né, mas que eles chamam do Me Chama no Zap, que inclusive representou aí 20% das vendas do online, né, dessas vendas, foi por conta do Me Chama no Zap, que você pode chamar no WhatsApp, aí um atendente te chama, claro, dependendo da região que você tá. Eu conversei com os vendedores, teoricamente, aqui de Chapecó, pedi se tinha o iPhone em loja, não tinha, mas aí a gente fez a encomenda. A encomenda, ela tava prevista, tá, para demorar 18 dias úteis, né, pra chegar aqui em Chapecó. Eu sei que a gente meio que começa a querer se esconder nos cantinhos aqui do Brasil, então tudo pode demorar um pouquinho mais. Porém, essa minha encomenda do meu celular demorou apenas 5 dias úteis, então chegou super rápido, foi o lugar que eu acabei achando mais barato, então eu acabei fazendo a minha compra, tanto testando o Me Chama no Zap, como tentando entender aí se realmente melhorou a logística. E sim, ao meu ver, 5 dias úteis foi um tempo ok em comparação ao que eles estavam prevendo no site, né? Bom, gente, falando então ainda dessa questão do online, eles conseguiram crescer bastante
a base de clientes dele, né? Então hoje eles estão com mais de 15 milhões de usuários ativos, isso falando aí dos aplicativos e tudo mais, e sendo que isso representa então um crescimento de mais de 900% nesse mercado online em comparação ao mesmo período do ano anterior. Vale ressaltar que uma outra coisa que eles fizeram, um outro investimento que eles fizeram foi justamente o Banqi. E hoje eles têm mais de 1,7 milhão de usuários, né, de downloads no aplicativo. Agora falamos um pouquinho sobre o que aconteceu aí nesse segundo tri, né? Então, como e quanto, né, Via Varejo conseguiu vender e enfim, nós precisamos falar sobre o lucro líquido dela. Bom, o lucro líquido, quando a gente considera o não recorrente, ela teve um lucro líquido de 65 milhões de reais, ou seja, um crescimento de 227% em relação ao mesmo período do anterior. Só que quando a gente considera o não recorrente, né, quando a gente tira os ganhos não recorrentes, então na verdade ela teve um prejuízo de 176 milhões de reais, o que ainda assim é um prejuízo bem menor do que o que estava sendo entregue no mesmo período do ano passado. Agora, o que foi esse não recorrente, né, gente? Bom, óbvio que a gente também teve um impacto muito grande por conta da pandemia, apesar dela ter vendido bastante no online. Ainda assim, nós temos que considerar que a própria inadimplência do crediário também cresceu um pouco, porque muitas lojas fechadas e as pessoas, teoricamente, teriam que ir nas lojas fazer o pagamento dos crediários, então isso ficou em atraso, mas aos poucos eles falaram que isso está se normalizando. Mas quando a gente fala de um ganho não recorrente, nós temos que falar justamente sobre o trânsito em julgado do PIS e COFINS, né, que eles conseguiram reaver no valor de 364 milhões de reais. Então isso é um ganho não recorrente que eles conseguiram reaver sobre esses impostos e que, óbvio, provavelmente isso não tende a se repetir nos próximos períodos. Então isso ainda acabou ajudando no resultado de Via Varejo. Se não fosse isso, teria sim um prejuízo, e isso eles frisaram bastante no webcast, né, na teleconferência deles. Mas um outro ponto que eu achei positivo para Via Varejo foi justamente a questão de caixa, né? Então eles conseguiram corrigir, cara, eles tinham um problema muito grave de conseguir ter caixa e tudo mais. Então eles fizeram um follow-on que foi bem sucedido aí há 2 meses atrás. Então eles conseguiram captar aí 4,4 bilhões no follow-on, que as ações saíram ali por mais ou menos uns 15 reais. Hoje, se eu não me engano, deixa eu até dar uma olhadinha aqui na Clear para ver quanto que está sendo negociado. Hoje as ações estão sendo negociadas a R$ 18,30, porém eu sei que já foram negociadas acima disso, né, acima de R$ 20. E hoje, então, a posição de caixa e recebíveis, ela é relativamente confortável de 7,4 bilhões de reais. Então eles conseguiram resolver isso, que era um problema antigo, fazendo algumas captações através de follow-on, emissão de debêntures e tudo mais. Agora, por último, mas não menos importante, eu acho que cabe a gente falar um pouquinho sobre a questão do endividamento. Nós sabemos que por conta de todas essas emissões para tentar captar caixa e também todos os investimentos que eles têm feito em tecnologia para tentar se adaptar em meio a toda essa crise, o endividamento não tem jeito, acaba assim entregando alguns indicadores acima do que a gente gostaria, mas também nós precisamos entender que Via Varejo, ela é uma empresa que está em processo de turnaround, e claro que muitas pessoas já estavam esperando resultados um pouco melhores, e eu acho que é isso que a gente espera daqui para frente. A gente não quer ver ela voltar a entregar resultados ruins, mas claro que muitas vezes isso acaba custando um certo endividamento. Por mais que ela tente renegociar com fornecedores, ela ela conseguiu, né, negociar os aluguéis das lojas e tudo mais, ainda assim a dívida líquida pelo EBITDA dela está acima de 6,7 vezes, então é acima daquilo que a gente gostaria, mas nós entendemos que ela é uma empresa que passou muitos anos, então, naquele limbo que eu já comentei com vocês, e que agora aos poucos está tentando se provar e mostrar que ela realmente vai conseguir fazer um turnaround. E bom, gente, eu acho que esses eram os principais dados que eu gostaria de trazer, mas eu gostaria de reforçar algo que o pessoal da Levante colocou no relatório deles, que tá aqui na descrição, tá? E eu acho que eu precisava verbalizar isso para vocês,
que é quantas ações de Via Varejo. Só nesse ano de 2020 nós já tivemos aí um avanço nas ações de mais de 68%. E elas subiram relativamente rápido depois de março. E parte do que a gente vê hoje, claro que é muito, eu acredito que sim, tem muito do oba-oba do mercado, muitas vezes daquilo que a gente chama de efeito manada, de algumas pessoas que acabaram investindo sem sequer saber pelo que a empresa está passando, quais os riscos vocês estão correndo ao colocar o seu dinheiro numa Via Varejo. Então, apesar de o próprio pessoal da Levante falar, recomendamos empresas do varejo, muito cuidado com a turma aí que está estimulando uma galera a dar all-in e algumas empresas achando que vai ficar rico do dia para noite, porque a gente sabe que isso é extremamente difícil e eu achei que seria muito importante verbalizar isso para vocês, porque o que a gente quer aqui para todo mundo é vida longa ao investidor na Bolsa de Valores e não que a gente ache que tudo é cassino e vá dando all-in, principalmente em empresas que ainda tem bastante para se provar, beleza? Bom, gente, eu acho que esse era o meu recado de domingo, esses acho que foram os principais fatos relevantes para a Via Varejo, mas se vocês quiserem complementar com alguma coisa, se vocês quiserem saber mais sobre o que aconteceu com ela, deem uma olhadinha aqui nos relatórios, escrevam nos comentários e a gente vai conversando por aqui, beleza? Um beijo no coração de todo mundo e eu vejo vocês então no vídeo de terça-feira aqui do canal.